Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Fábio e esse é o Evangelizar na Família. E hoje nós aqui no programa Reflexões de Sábado vamos meditar a passagem em que Pedro e João estão presos e são questionados pelas autoridades dos judeus. Também vamos meditar no resumão que Marcos faz sobre a ressurreição de Jesus. Eu convido você que tem a sua Bíblia a abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo do 13 ao 21. Então vamos começar então o nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, do vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Você que tem a palavra, eu convido você a abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo do 13 ao 21. Estamos vivendo a oitava da Páscoa, ainda nessa festa da ressurreição, e eu convido você a fazer a primeira leitura deste sábado. Nesse início de Páscoa, a gente está já meditando as ações dos apóstolos no início da proclamação do Evangelho, da pregação do Evangelho, após a ressurreição de Cristo. Então vamos lá. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Mas vendo com eles o homem que tinha sido curado, não puderam replicar. Mandaram que se retirassem da sala do conselho e conferenciaram entre si: que faremos sem esses homens? Porquanto o milagre por eles feito se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negar. Todavia, para que esta notícia não se divulgue mais entre o povo, proibamos com ameaças que no futuro falem a alguém nesse nome. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam-lhes Pedro e João: julgai-o vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles, então, ameaçando-os de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, nós estamos vivendo nessa primeira semana da Páscoa, nós vemos a meditação das primeiras ações dos Atos dos Apóstolos, aquilo que eles fizeram. E essa passagem é muito interessante. A história começa com Pedro e João indo até o templo, à oração das 3 horas da tarde. E era comum, ao redor do templo, colocarem pessoas, mendigos, que pediam esmola àqueles que lá entravam. E para o judeu, dar esmola equivalia à oração. E nesse dia coincidiu que colocaram esse coxo de nascença, uma pessoa que não conseguia andar desde o seu nascimento, à porta do templo para pedir, e Pedro e João estavam para entrar no templo. Então, Pedro e João fixaram os olhos naquele homem, e aí Pedro pediu para que ele olhasse para ele. E Pedro pronunciou: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E no mesmo instante, Pedro puxou aquele homem pela mão direita dele, e aquele homem começou a andar
começou a pular, começou a louvar e glorificar a Deus. E todas as pessoas que estavam ao redor ficaram admiradas com aquilo. Ficaram pensando que aquele homem começou a andar, que era coxo de nascença, devido à santidade de Pedro e João, por causa da devoção, por causa da santidade daqueles homens. E aí, nesse momento em que as pessoas estavam admiradas pelo feito dos dois apóstolos, eles começam a anunciar o querigma, anunciar que não foi por causa de sua santidade que aquele homem se levantou e começou a andar, mas por causa do nome de Jesus. Porque aquele que eles tinham crucificado, Deus o ressuscitou dos mortos. E agora ele reina para sempre e concedeu a graça da cura àquele homem. Diante de tal anúncio, muitas pessoas ali começaram a acreditar nos apóstolos. E diante de toda aquela movimentação, chegou os escribas, os chefes do templo, chegou os saduceus e prenderam Pedro e João diante de tão grande milagre. Após a prisão de Pedro e João, foi organizado um sinédrio, em que estava presente Anás, Caifás, que tinham julgado Jesus à morte. Então, eles foram questionados diante dos chefes dos judeus, diante das autoridades. Em que nome vocês pregam? E sem medo nenhum, Pedro e João testemunham que foi no nome de Jesus, daquele que eles tinham crucificado, que eles tinham matado. E agora Deus tinha ressuscitado dos mortos, é que estava sendo realizada aquelas curas. E é muito forte isso. Imagina, olha o testemunho de Pedro e João. Eles testemunharam, deram de dedo na cara daqueles que tinham crucificado Jesus. Aqueles que tinham dado o veredicto sobre a vida de Jesus, agora eles estavam colocando um dedo na cara deles e dizendo: vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Olha que ousadia tinha Pedro e João para falar para aqueles que que causaram a morte de Jesus. Não tinham medo da morte. Isso é incrível. O testemunho que eles estavam dando nesse momento. O testemunho do ressuscitado. Então, o sinédrio, nesse momento, se viu encurralado. Porque eles não podiam matar os apóstolos. O povo que lá fora estava acreditando. Acreditava que aquilo era obra de Deus. O povo estava admirado com aquilo. O homem estava louvando a Deus, estava glorificando, estava de pé, estava pulando. Como é que eles iam crucificar, mandar matar os dois apóstolos? Eles estavam numa saia justa. Porque a preocupação deles era manter o templo, manter a organização do templo, manter as ofertas, manter o cuidado com o templo. Então, eles ficam admirados, porque eram pessoas sem iletrados, eram pessoas que não tinham o conhecimento que eles tinham da Sagrada Escritura e que estavam anunciando com ousadia, que anunciavam com convicção, que anunciavam de forma que demonstravam que sabiam do que estavam falando. Então, eles queriam que fosse silenciado. Eles pensaram: nós não podemos matá-los. Vamos pedir para que eles fiquem quietos. Porque esse fato não pode ficar sendo divulgado por aí. Vamos mandar eles ficar quietos, vamos dar uma bronca neles e vamos liberá-lo.
E quando eles deram essa recomendação para os apóstolos, é isso que nós estamos vendo hoje. Eles respondem o quão absurdo era o pedido deles. Porque se era Deus que estava mandando eles pregarem e anunciarem que Jesus tinha morrido, mas também tinha ressuscitado, o sacerdote judeu estava abaixo da ordem de Deus. E eles eram testemunhas de Cristo. Eles tinham testemunhado a morte, mas também tinham testemunhado a ressurreição. E era pelo nome de Jesus que as pessoas eram curadas. Então veja bem, é incrível como que a ressurreição de Jesus estava mexendo na estrutura daquela sociedade e também estava mexendo hoje com as nossas vidas, com as nossas famílias. E mais admirado ainda é por onde que Cristo começa a sua evangelização, começa o anúncio do reino dos céus. Os sacerdotes se admiravam porque eram iletrados. E é justamente aqueles que eram iletrados, que não tinham um conhecimento tão profundo como eles tinham, que não eram escribas, que estavam anunciando profeticamente a palavra de Deus. Olha, no evangelho de hoje, Jesus ressuscita. E na sua ressurreição, quem foram as primeiras testemunhas? As mulheres. As mulheres naquele tempo, elas eram consideradas inferiores aos homens. Eles muitas vezes viam as mulheres como um objeto, um bem que eles tinham, que pertenciam a eles. Então, a mulher tinha que ser fiel ao homem quando se casava, mas mesmo que o homem fosse infiel, ela tinha que permanecer fiel. E eles consideravam que, por natureza, ela já era infiel, que a mulher era falsa. E por esse motivo, a palavra da mulher não tinha autoridade alguma sobre... Quando alguém que tinha autoridade, um juiz, não levava em consideração aquilo que a mulher falava, não era levado em consideração devido a essa visão que se tinha da mulher na época. E Jesus, ressuscitado, se revela através de uma mulher. Depois, ele se revela através dos discípulos. Só que mesmo assim, mesmo se revelando através das mulheres, através dos discípulos, os apóstolos também não tiveram dificuldade de acreditar na ressurreição. E só quando o Senhor apareceu para eles, pessoalmente, é que eles acreditaram. E também levaram uma bronca feia. Porque o Senhor ficou bravo com eles por eles não terem acreditado no testemunho das mulheres, no testemunho dos discípulos de Emaús. Então veja que quando Cristo ressuscita, ele não ressuscita somente de forma isolada. Ele ressuscita para também levantar a dignidade das pessoas, do seu povo. Ele ressuscita para levantar a autoestima, a dignidade daqueles que eram considerados inferiores. E demonstra que diante de Deus, todos merecem respeito, todos merecem dignidade. Aquele homem que tinha sido curado, ele mendigava a porta, passava por uma ação de humilhação. E na sua humilhação outros eram exaltados, porque quando se dava esmola era considerado que era como se fosse uma oração. Então eram exaltados diante da sua humilhação. E ali Cristo, através dos apóstolos, retira aquele homem daquela situação de miséria. Então esse Cristo ressuscitado que agiu na vida daquele homem, é aquele que age na nossa vida hoje. Porque se isso não fosse verdade, nossa Bíblia poderia ser rasgada. Não há nenhum motivo para nós estarmos seguindo este homem. Se ele permaneceu na mansão dos mortos,
e sua ação é ineficaz e não concede fruto nenhum, que sentido há segui-lo? Mas não. Cristo ressuscitou. E a mensagem dos apóstolos é verdadeira. Porque hoje nós podemos fazer a experiência viva desse Cristo, que agiu na vida daquele coxo, que agiu na vida de uma mulher que era possuída por 7 demônios, que era Maria de Magdala. Se você pegar o evangelho de hoje, vai falar que ela era possuída por 7 demônios, e Deus a liberta de 7 demônios e faz ela comparada a um anjo, porque ela se torna mensageira da mensagem do Senhor, ela se torna uma mensageira de Deus, para anunciar, para evangelizar, começando evangelizando os apóstolos. Então esse Cristo está vivo, ele ressuscitou e quer ressuscitar você também, quer ressuscitar sua dignidade, quer ressuscitar sua autoestima, quer entrar na sua vida e demonstrar para você que ele não está morto, mas que ele está vivo. E como ele ressuscitou a fé, a esperança daquelas pessoas que a gente leu hoje na Bíblia, na palavra de Deus, ele também quer levantar a sua vida, quer ressuscitar a sua casa, ressuscitar a sua família, ressuscitar sua dignidade. Não é porque você está numa situação de desemprego, é porque você é considerado ou é inferior a outras pessoas. Você merece respeito tanto quanto quem está empregado. Não é porque você está enfermo que você é inferior às outras pessoas, muito pelo contrário. A sua enfermidade você pode oferecer no altar de Cristo, na cruz de Cristo, e se tornar corredentor com Ele, para a tua redenção, redenção também dos seus, da humanidade. Então a ressurreição de Jesus traz um sentido novo para a nossa vida, para a nossa história. E até mesmo os momentos de dor, de sofrimento, de angústia, eles são também fontes, se transformam em fontes de redenção e salvação para a nossa vida, para a nossa família, a nossa caminhada. E nesse momento, eu quero convidá-lo a orar, para que você possa experimentar o poder desse Cristo que está vivo, que não é palavra morta, mas que continua agindo no nosso meio, que continua agindo na nossa realidade. Sim, Pai, por Cristo nosso Senhor, eu peço, Senhor Jesus, que como o Senhor ressuscitou a fé, a esperança, a alegria daquele coxo, o Senhor entre hoje na nossa casa, entre hoje na nossa família, e ressuscite a fé e a esperança das pessoas que estão ouvindo, que estão partilhando desta liturgia, que estão partilhando desse momento de oração. Entra na vida, Senhor. Ressuscita a fé, ressuscita a alegria, ressuscita a esperança. Lhes conceda a graça, Senhor, de experimentar que Tu estás vivo, que Tu ressuscitou verdadeiramente e que o Senhor faz nova todas as coisas e traz vida nova à vida de cada um daqueles que agora estão escutando essa oração, que estão fazendo essa oração, Senhor. Como o Senhor ressuscita a nossa vida, ressuscita a nossa fé, ressuscita a nossa esperança, ressuscita, Senhor. Nos conceda a graça de experimentar a Tua presença viva e eficaz, tirando o nosso coração de toda angústia e tristeza, porque nela não há nenhuma consolação, não há alegria nenhuma. Arranca-nos da tristeza, Senhor, faça-nos enxergar novamente com a Tua visão espiritual, com a Tua graça. Nos conceda, Senhor, a graça de sermos ressuscitados contigo, Senhor. Ressuscita a nossa história, a nossa caminhada, a nossa alegria, o nosso testemunho. Concede-nos a graça de ser testemunhas verdadeiras do Teu Evangelho, da Tua ressurreição. Ressuscita, Senhor. Ressuscita o pai que está na sua casa, que está desempregado. Ressuscita aquele que está enfermo, passando pela enfermidade. Ressuscita, Senhor, aquele que está sem esperança, aquele que está na fé, que está com falta de fé, que está no erro. Ressuscita, Senhor. Ressuscita a nossa história. Ressuscita a nossa vida. Ressuscita a nossa confiança em Ti.
e nos conceda a graça de sentir que o Senhor está presente, cuidando de nós, se revelando através do próximo, se revelando através da oração, que nós possamos experimentar a sua presença viva e eficaz. E eu te louvo e te bendigo, Senhor, e lhe agradeço pela sua ação poderosa em nossa vida. Eu lhe agradeço, Senhor, pela tua ressurreição, porque quando o Senhor ressuscitou, o Senhor não ressuscitou sozinho, mas ressuscitou também toda uma humanidade que estava sendo considerada decaída, perdida, que era inferiorizada. Obrigado, Senhor. Te louvo e te bendigo pela tua ressurreição. Obrigado pela esperança, pela luz em meio às trevas, por ter um motivo para nós lutarmos, para nós alcançarmos a vossa casa. Obrigado, Senhor, por toda a bênção, por toda a graça, por toda a tua ação no nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu lhe agradeço pela presença. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, se caso ele te ajudou. Deixe o seu like, compartilha e se inscreve no canal para que essa mensagem se propague e chegue a mais casas, a mais pessoas que precisam ouvir o anúncio de que Cristo ressuscitou. Amém? Nossa Senhora nos cubra com seu manto de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela presença e até a próxima.